Notem o que vem acontecendo numa comparação entre Bitcoin e ações. A verdade nua e crua é que o Bitcoin nunca perdeu valor. Isso mesmo, o Bitcoin nunca caiu. Estamos tendo uma explosão de liquidez global justamente para salvar os mercados. Começou a acontecer hoje, né? Para a gente confirmar este fundo duplo e aí ter uma tendência de explosão absurda no preço do BTC, precisamos primeiro. Hoje estamos vendo justamente essa divergência entre o Bitcoin, que sobe com força, e as ações que estão desabando. Será que isso veio para ficar ou rapidamente teremos uma correção de preço? É o que descobriremos no vídeo de hoje se você deixar aquele belo like pelos serviços prestados por esse canal. Afinal, venho me esforçando muito para que você não venda os seus preciosos Bitcoin. O gráfico na tela mostra o impacto das tarifas no Bitcoin. Na hora que elas foram divulgadas, aconteceu esta queda do Bitcoin, que saiu dos 87 mil dólares e foi encontrar o fundo do poço lá nos 74 mil dólares, como vocês podem ver aqui no gráfico. O que eu falei na época foi: isso aqui é um movimento irracional, é um medo de curto prazo carregado por novatos, pessoas que entraram nesse ciclo e que, portanto, não conhecem os fundamentos do Bitcoin, como, por exemplo, a sua escassez maior do que a do ouro. O Bitcoin é uma proteção contra crises, mas os novatos não conhecem isso. E entre os novatos temos aí grandes bancos, grandes fundos, grandes investidores institucionais. Esses acabaram pressionando o preço para a queda. E eu disse, é uma oportunidade. Num primeiro momento é um desespero, mas logo na sequência a razão volta, a lógica volta a dominar, e é exatamente o movimento que vimos a partir do fundo do poço. Rapidamente o Bitcoin se recuperou e hoje retorna para o mesmo ponto que teve antes do tarifaço. Ou seja, as tarifas para o Bitcoin tiveram impacto zero. Quem aproveitou para comprar fez um excelente negócio. Eu vivo falando para vocês que num primeiro momento do ciclo, o Bitcoin é encarado como uma ação de tecnologia, portanto um ativo arriscado, um ativo extremamente volátil. Isso acontece porque temos ali novatos, mãos de alface, pessoas que não acreditam mesmo no Bitcoin. Elas estão ali pela ganância e elas vão vendendo conforme surgem barreiras, crises ao longo do caminho, até que elas não estão mais no jogo. Só restam aqueles mãos de diamante, aqueles que acreditam, que entendem os fundamentos do Bitcoin. E é a partir desse momento que o Bitcoin deixa de ser um ativo correlacionado a ações voláteis e passa a ser encarado como um ouro digital, um ativo de proteção, um ativo que é um porto seguro em meio a crises econômicas, como aconteceu, por exemplo, em determinado ponto lá da pandemia em 2020, quando o mercado estava em turbulência e o Bitcoin disparou de forma absurda até bater uma nova alta histórica. Notem o que vem acontecendo numa comparação entre Bitcoin e ações. Então nós temos aqui o gráfico colorido, né, o gráfico em barras, em velas aqui, que é o Bitcoin, e temos linhas coloridas representando ações. A linha vermelha é o SPX, é o S&P 500, né, as ações americanas, e temos aqui as outras duas linhas representando Nasdaq, ações de tecnologia. Notem que desde março neste gráfico aqui, desde o início desse gráfico, vocês percebem que as linhas seguem juntas, né? Existe uma forte correlação entre elas. Portanto, se as ações sobem, o Bitcoin sobe. Se as ações caem, o Bitcoin cai também. Se as ações voltam a subir, o Bitcoin volta a subir. Se as ações desabam, o Bitcoin desaba na sequência. Mas, a partir de determinado momento, no mês de abril, mais precisamente no dia 10 de abril, acontece algo estranho. As ações permanecem aqui no movimento de queda e o Bitcoin segue na direção contrária. O Bitcoin está subindo, enquanto as ações estão caindo com muita força. É o que o mercado chama de decoupling, né? Desacoplou, parou de ter uma correlação entre esses ativos. Agora, ações permanecem sendo ativos de alto risco e o Bitcoin não. O Bitcoin está sendo olhado, como eu previa, como um ativo de segurança, como uma espécie de ouro digital. Isso fica mais claro neste gráfico aqui, que é um zoom do gráfico anterior, adicionando o ouro, que é a linha rosa. Notem que o ouro está subindo, o Bitcoin também está subindo, os dois estão seguindo juntinhos nesse processo de valorização em meio à crise.
Lá embaixo vocês encontram os outros ativos. DXY é o índice dólar, portanto o dólar vem perdendo valor, um ativo que também era considerado em crises anteriores um ativo de segurança, não está sendo mais. E aqui a linha roxa é o S&P 500, portanto as ações americanas também em queda. É a primeira vez que estamos vendo aqui o Bitcoin tomando a posição do dólar, acompanhando a valorização do ouro enquanto todo o resto está sangrando. Se pegarmos os últimos 14 meses, tanto o Bitcoin quanto o ouro subiram mais ou menos 70%. Os dois ativos subindo ao redor de 70%. Nesse mesmo período, ações da Nasdaq, portanto ações de tecnologia, estão flat, estão lateralizando, não tiveram qualquer valorização, mesmo num cenário fortíssimo de inteligência artificial e robótica. Mesmo o dólar e os títulos americanos estão em queda. O mundo parece estar se dando conta de que o que importa mesmo é o hard money, é o sound money, como o ouro e como o Bitcoin. Todo o resto é arriscado num mundo onde você tem conflito entre países. Lembrando que ainda estamos com 40% de desconto na promoção de pré-aniversário da Criptomaníacos, onde você terá acesso aos 3 pilares que me fizeram rico no mercado de criptomoedas. O link está aqui na descrição. A verdade nua e crua é que o Bitcoin nunca perdeu valor. Isso mesmo, o Bitcoin nunca caiu. Nunca caiu no tempo que importa. Porque se você está olhando curtíssimo prazo, tudo tem volatilidade. E aí não faz sentido. Você vai ver todos os ativos assim um contra os outros. Então você precisa afastar o gráfico para entender como esse ativo se comporta ao longo do tempo. E basta você puxar aí no seu gráfico a média de 200 semanas do Bitcoin e você vai encontrar uma linha de contínua subida, sem quedas. Olha só, esta é a linha que representa a média de preço de 200 semanas do Bitcoin. Vocês estão vendo alguma queda ao longo do tempo? Estamos aqui de 2015 até hoje, portanto 10 anos aqui na sua frente. Você está vendo alguma queda de preço para o Bitcoin? Não, porque o Bitcoin não cai. Ele é a tecnologia de poupança mais confiável da história humana. E pouco a pouco as pessoas vão se dando conta disso. Ainda é um processo lento, ainda estamos muito no início. E eu provo isso para você com este gráfico na tela, que mostra que 77% do capital comprado em Bitcoin pelas empresas pertence a somente uma única empresa. Sim, a Strategy de Michael Saylor detém 77% de todos os bitcoins comprados por empresas. E notem que a cada ano que passa, isso vai crescendo, né? A Strategy, que tinha 58% dos bitcoins empresariais em 2021, hoje tem 77%. Uma única empresa, meu Deus do céu, a gente está muito no início desse processo. E quando algum incauto questiona Michael Saylor sobre a preferência dele pelo Bitcoin e não pelo grande ouro, essa é a resposta que recebem. Desde 2020, quando nós escolhemos o Bitcoin sobre o ouro, este foi o desempenho da Strategy. Notem, aqui em laranja é o desempenho da Strategy, 2.466%, em comparação ao ouro, que teve um desempenho de 61%. Será que ele está triste de ter escolhido o Bitcoin? Não. Ele entendeu esse jogo que eu estou explicando para vocês. Um jogo onde todos os outros ativos são dependentes da inflação, ou seja, eles perdem ao mesmo tempo que ganham e ainda correm risco de serem tarifados, de serem ameaçados por decisões de políticos malucos. Nada disso impacta o Bitcoin. Porque percebam, o que o governo pode fazer para recuperar o mercado de ações, recuperar a economia? Imprimir dinheiro. Se imprimir dinheiro, o Bitcoin sobe. A outra alternativa é não imprimir dinheiro e derrubar ainda mais o mercado de ações. Se as ações caem, esses investidores precisam partir para investimentos alternativos que estejam subindo. Ouro e Bitcoin. Ou seja, imprimindo ou não imprimindo, a tendência é que o Bitcoin continue subindo. Mas como estamos vendo no gráfico de liquidez, os governos estão tendendo para imprimir, aumentar a liquidez global. E isso é muito interessante, porque sempre acontece no mesmo momento do ciclo de alta, fazendo com que o Bitcoin tenha uma explosão. Olhem para esse gráfico na tela que apresenta para a gente a liquidez global, essa linha de baixo, linha branca de baixo, e a linha branca de cima é o Bitcoin.
uma coisa acompanha perfeitamente a outra. Temos aqui ciclos, né, marcados em cores diferentes. Vocês vão notar aqui a explosão mais forte do ciclo está no círculo verde. Quando a liquidez global dispara, o Bitcoin tem a sua disparada mais forte em todos os ciclos. Aqui foi no 2016, 2017. Depois nós temos aqui 2020 e 2021, né? Acontece a pandemia em 2020, ó. Entramos aqui em expansão de liquidez, impressão de dinheiro para salvar aí a economia global. E o Bitcoin lá em cima tem a sua explosão mais forte do ciclo, levando ele a uma alta histórica. E agora, pessoal, olha só, depois de uma queda na liquidez que fez a gente ter uma queda no Bitcoin, estamos tendo uma explosão de liquidez global, justamente para salvar os mercados, salvar aí os amiguinhos do rei, né, os amiguinhos dos políticos, as grandes empresas, então estão imprimindo dinheiro. O que vocês esperam que aconteça aqui com o BTC? Começou a acontecer hoje, né? O Bitcoin dando essa primeira disparada de preço, levando a gente àquilo que eu apostava. O preço do Bitcoin rompendo o EMA 50, a linha vermelha, como aconteceu lá atrás, e vindo testar justamente a resistência do meio entre os dois fundos aqui, né? Lembra que eu falei para vocês? Para a gente confirmar este fundo duplo e aí ter uma tendência de explosão absurda no preço do BTC, precisamos primeiro romper este meio, essa montanha no meio do caminho entre as duas quedas, né? Ela está posicionada em 87.500. Então, como vocês podem ver aqui, o preço do Bitcoin está exatamente nesse momento testando essa resistência. O preço foi em 88.500, sentiu a resistência, voltou, está aqui lutando contra a resistência deste topo aqui, tá? E se rompê-la, né? Se fechar algum dia acima de 87.500, teremos essa confirmação e uma tendência de explosão forte no preço, nos levando lá para cima dos 90 mil dólares. Falta pouco, pessoal. Já estamos aqui rompendo o EMA 50, que é importantíssimo para a gente conseguir uma explosão de preço, como aconteceu aqui em meados do ano passado, né? Ó, fez um fundo duplo, tentou romper aqui o EMA 50, não conseguiu, na segunda tentativa finalmente rompeu, fez ela como suporte e aí acontece a tão esperada explosão de preço, trazendo o preço dos 60 mil lá para a alta histórica de 109 mil dólares. É a mesma coisa que estamos fazendo agora, tá? Precisamos de uma confirmação de rompimento dos 87.500 e eu aposto que ela vai acontecer. Já no meu gráfico semanal, vocês encontram aqui o preço do Bitcoin finalmente rompendo a nossa linha roxa, o EMA 21, pessoal. Depois de quantas semanas? Inacreditável, hein? Olha aqui. Lembra que eu falei para vocês? Das vezes anteriores levou 6 semanas aqui em meados de 2023, levou 10 semanas em meados de 2024 e agora em meados de 2025, 7 semanas. Pessoal, inacreditável. Exatamente o que eu previa. O mesmo período que tivemos em 24, em 23, acontecendo em 25. Se você ainda não me deu like, você é completamente maluco. Deixa o like, se inscreve no canal, aperta esse sininho maldito aí para receber notificação de vídeo, porque o pai tá cravando. Não quero nem mais falar nada. Já deu. Chega, chega. Se quiser ver mais coisa aí, vem pro Nação Criptomaníacos, 40% de desconto, link na descrição. Bora que bora.